Por Dentro da Política, conversa com a deputada Ana Perugini, do PT. Um prazer recebendo mais uma vez a senhora no nosso estúdio, Prazer, deputada. Jorge, muito obrigada pela oportunidade. O assunto de hoje, a crise da água. A deputada é da região de Campinas, uma região que já está, digamos assim, numa guerra, não declarada, mas é uma guerra pelo domínio da água, ou seja, que deveria chegar à região metropolitana de Campinas. Desde os anos 70, abastece a região metropolitana de São Paulo por um sistema de represas que desviam essa água que deveria ir para Campinas, Piracicaba, Jundiaí. Ela vem aqui para a capital, para o sistema Cantareira. Eram 33 metros por segundo, 33 metros cúbicos por segundo. Com a crise caiu para 28, 27,9%. Sobrou água para Campinas? Bom, essa é uma grande questão que está sendo debatida. A grande preocupação é que o governo insiste em não falar em racionamento de água. Os técnicos avisam que nós precisamos reduzir o nosso consumo de 30% a 50%, que em sendo utilizado o volume, dito volume morto ou volume estratégico, a reserva técnica do sistema Cantareira, Chamem como deem o nome quiser. que quiser, mas são 400 milhões de litros de água que estão parados, sedimentados ali há 40 anos. Nós não sabemos em que condições essa água está hoje. Com certeza ali nós temos poluentes, né, no fundo, sedimentados, né? Nós temos restos de peixes, nós temos, enfim, é uma água que não é utilizada há 40 anos. Sim. Em sendo utilizada essa água, em vindo as chuvas, carreadas para o reservatório, nós vamos ter que abastecer novamente esse volume, para que haja o abastecimento do sistema. E utilizando de fato essa reserva, nós vamos estar colocando em risco, né? Já está em risco o sistema Cantareira. Então, essa é uma questão que precisa ser levada em consideração. Deputado, quando se fala da redução compulsória do fornecimento de água para algumas cidades, a Sabesp vende água para o atacado para outros serviços autônomos municipais, Guarulhos, por exemplo. E, digamos, no dia seguinte, vem um e-mail para o prefeito dizendo: a partir de amanhã você vai receber um volume menor de água. Como conciliar interesse das cidades, de quem tem a outorga, o domínio sobre o fornecimento de água e terceiriza ou, digamos, contrata empresas concessionárias, no caso a Sabesp? Como fica esse diálogo? Duas coisas precisam serem levadas em consideração. Primeiro, que os agentes políticos precisam tomar decisões políticas. Prefeito e governador são políticos e precisam tomar decisões embasadas, de fato, naquilo que os técnicos estão apontando. A segunda coisa é que a população é inteligente e é sábia, quando há políticos sábios também e responsáveis. Então, nós precisamos de conversar com a população. E, em se tratando de água, nós não podemos ficar sem água. E nós, infelizmente, a população só se dá conta de fato de que faltou água quando abre a torneira e acabou a água. Eu gosto de traçar um paralelo pensando no oxigênio, porque o oxigênio você percebe assim que tranca o nariz, não chegou, o susto acontece. E nós estamos falando de algo semelhante ao oxigênio. Sim. Né? A água tem oxigênio e hidrogênio. É imprescindível para que nós continuemos a viver. Não, acabou a água, é desespero para todo mundo. E é isso que pode acontecer. E não se está falando em racionamento de água porque é uma medida de contragosto. E nós estamos no ano eleitoral. Né? Isso sabe, nós estamos no ano eleitoral. E nós temos que tratar dessa questão. Os técnicos que estão... nós já estamos denunciando, aliás, no ano de 2011, temos uma matéria aqui que foi publicada, olha, no dia 4 de abril de 2011, sem política de saneamento, São Paulo pode ter apagão da água. Um secão, se podemos falar assim. Nós denunciamos isso aqui, nós tivemos uma audiência o ano passado, aqui no mês de junho, aqui, com a Agência Nacional de Águas, Sanasa, Promotoria, né, a SEMAI, enfim, nós tivemos agentes aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, tratando dessa questão, e já havia iminência, né, do risco em relação ao sistema Cantareira. Hoje os técnicos dizem com toda clareza que nós precisaríamos estar falando em racionamento há 15 meses atrás. Né? E quando nós falamos aqui em São Paulo, quando o governo vai conversar com o governo do Estado de São Paulo, conversa com o governo federal e fala: eu quero pegar água do Paraíba do Sul. Gente, nós sabemos que qualquer medida em relação ao Paraíba do Sul vai demorar no mínimo, 1 ano e meio.
né? 1 ano e 4 meses foi tudo acelerado. E nós estamos falando de escassez de água agora. Estamos falando de escassez de água há 15 meses atrás. Então é muito sério isso, né? Isso entristece. Eu estive aqui com uma bióloga, né? Hoje eu li uma matéria da doutora Silvia falando que ela quer acreditar, né? Ela quer acreditar. Eu achei muito interessante isso, porque eu quero acreditar, né, que de fato é uma política séria que está sendo tratada. Não é uma medida absolutamente eleitoreira. E ainda ela termina, né, falando que, de qualquer forma, para o próximo governo, nós vamos ficar com um problema sério. Né, sério. Porque se for utilizado o volume, e a Sabesp já está fazendo todo o investimento na escala de 80 bilhões, para fazer a retirada dessa reserva técnica. Um grande professor, o Dr. Júlio Sequeira, disse que não existe reserva técnica, foi um acidente de percurso, né? Esses 400 milhões, né, de litros de água que estão nesse reservatório que há 40 anos não se utiliza, foi um acidente da construção do sistema Cantareira. Mas o fato é que já tivemos uma seca no ano de 2003, já passamos por esse problema no passado e nenhuma medida foi tomada, né? Então faltou planejamento, se pode falar. Faltou eu sei que existem política. secas históricas, 1953, 54, a seca do século, mais recentemente, como a senhora lembrou, 2003, 2004 também, estamos em 2014, logo essa falta crônica de chuvas é cíclica. É cíclica, isso é natureza. Tanto a enchente é um fenômeno da natureza, né? O grande volume de chuvas, como a falta de chuva, é um fenômeno da natureza isso. Em 2010 sobrou água no reservatório e alagou Atibaia. Exatamente. Tiveram que abrir o vertedouro lá porque não tinha como suportar tanta água, alagou a cidade, bairros inteiros lá. Você tocou num assunto interessante que merece até abrir uma abertura de um parênteses. Até essa conversa que deve acontecer com o governador do estado do Rio de Janeiro, sim, com o governador aqui de São Paulo, em relação ao Paraíba do Sul, que seria de fato uma ligação, né, uma ligação. Uma transposição de um reservatório da bacia do Paraíba do Sul para o Alto Tietê. Se nós estivéssemos com volume maior de água, nós poderíamos fazer uma reversão no Paraíba. Sim, exatamente. E vice-versa. Isso poderia acontecer. Isso são decisões políticas que ensejam relacionamentos políticos que precisa de acontecer. Agora, o fato é, nós tivemos um problema, o sistema Cantareira, aliás, São Paulo teve água do Cantareira em 1882. Sim, 1882. Mas era uma fração do que é o Cantareira lá. O sistema engordador lá atrás. Aí, em 74, nós tivemos a inauguração da primeira fase, em 85, a segunda fase. Em 2003, nós tivemos uma seca, né? E depois disso não foi feito nada. Né? Sim. Então, aliás, ele foi dimensionado, como a senhora lembrou, 40 anos atrás, 1970, mas para uma população infinitamente menor do que é hoje. E nós continuamos a crescer. Né? Exatamente. Continuamos a crescer e nós estamos falando de duas regiões muito importantes, não só para o estado de São Paulo, mas de duas regiões importantíssimas para o Brasil, que é a região metropolitana de Campinas e a região metropolitana de São Paulo. Pensar na água é pensar num vetor ou no indutor de crescimento. Né? Se a água não tem como você levar à indústria, né? Não tem como garantir empregabilidade. E é momento de discutir, inclusive, a transposição de bacias. A senhora lembrou o governo do estado do Rio, reticente com relação à água do Paraíba do Sul, que abastece o Grande Rio também. A água é desviada para o sistema Guandu e abastece o Grande Rio. Não é pouco. E ainda gera energia na Light, no Rio de Janeiro, ou seja, não é o uso múltiplo das águas, abastecimento das cidades e fornecimento de energia. É para causar preocupação. Muita preocupação. E nós tivemos um estudo, quando foi feita a decisão do governo, né, lá em 74, né, na época, em 74, ainda em pleno regime militar, que a água deveria vir do sistema Cantareira e não do Vale do Ribeira, foi uma decisão política baseada em quê? Baseada em recursos econômicos. Então, se nós tivéssemos pensado, no caso, na transposição do Vale do Ribeira, porque já existe um estudo que mostra que a viabilidade disso. Desde então, você imagina que em 74, qual que era a tecnologia disponível em 74 e qual que é a tecnologia disponível hoje em 2014? Ou em 2004, quando houve a renovação da outorga por 10 anos e condicionada à apresentação da independência hídrica aqui para a Grande São Paulo. Não é? Então, eu acredito que hoje a bacia do PCJ e a bacia do Alto Tietê essas duas bacias precisam conversar,
porque tanto a Grande São Paulo quanto a região metropolitana de Campinas precisam da água, Nós estamos já com prejuízo e eu vejo que a região do PCJ, da bacia do PCJ, que é a região de Campinas, ela está em desvantagem em relação a isso, porque hoje, se nós pensarmos no volume de água que é perdida aqui em São Paulo, e se nós pensarmos na interligação hoje dos reservatórios que nós temos aqui em São Paulo, nós conseguimos resolver por um período o problema de abastecimento aqui em São Paulo. Mas essa condição eu não vejo na bacia do PCJ. Sim. Essa condição lá não existe. E quanto investimentos a serem feitos para a transposição de outras bacias? Há uma PPP em curso para trazer água de São Lourenço, já do Ribeira, aqui para São Paulo. A senhora acredita que obras como essa venham, de alguma maneira, trazer mais segurança para o sistema, mais tranquilidade? Não para este momento. Não para este momento, não né? Que uma obra demora muito tempo. Não tem, aí eu volto a insistir, eu acredito que talvez não. E com certeza esse é o papel que nós, agentes políticos aqui na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, e nós vamos estar junto com o PCJ em manifestação pela vida do sistema Cantareira. Neste momento, nós temos que pensar naquilo que nós já temos, né, e como racionar, né, essa água que nós consumimos para que nós não tenhamos que sacrificar todo o volume morto hoje do sistema Cantareira, Sim. que levaria mais de 10 anos para se recompor. Essa é uma questão que não dá para descartar. Ou seja, o complexo São Lourenço, que a gente vê na página da Sabesp, começam as obras do sistema produtor São Lourenço. O complexo vai fornecer 4,7 mil litros de água por segundo. É pouco, dada a necessidade que São Paulo tem de água. Aliás, já há transposição aí do sistema Billings-Guarapiranga e também do sistema Alto Tietê. Sistema Alto Tietê. O Vale do Ribeira traria aqui para a região de São Paulo 20 metros cúbicos de água por segundo, ou 20 mil litros de água por segundo. Então, nós temos que pensar em solução em investimento. Mas uma daí solução da decisão, definitiva, né? Decisões políticas definitivas, e a população precisa de participar dessas decisões, Jorge, porque são investimentos altos que precisam serem feitos, mas que precisam serem feitos se nós quisermos, de fato, continuar crescendo. A outra questão, e aí eu vou levantar em relação ao interior do Estado, Jorge, porque aqui São Paulo está sobre a bacia do Aquífero Guarani. Sim. O Aquífero Guarani tem água para abastecer o mundo durante 200 anos. Sim. Né? E nós precisamos ter uma política de saneamento aqui no Estado de São Paulo que garanta a viabilização desse volume de água que tem caído. Olha, os poços as bombas dos poços artesianos que trazem água do aquífero, porque aqui na região sudeste, aqui principalmente em São Paulo, essa água é absolutamente consumível. Sim, é uma água excelente. Excelente, né? Com baixíssimo custo de tratamento. Mas as bombas estão abaixando. Sim. E há uma denúncia de ambientalistas que nós não estamos preservando o solo dessa região que alimenta o aquífero. A recarga do sistema. A recarga do sistema. Então, São Paulo precisa urgentemente ter uma política de saneamento. Né? E nós saímos à frente em termos de legislação, agora precisamos das decisões políticas em relação ao abastecimento de água e como vai ficar o interior do Estado, porque 75% da população daqui do Estado de São Paulo está nesse aglomerado aqui, na região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Campinas, Baixada Santista, aglomerado de Piracicaba, de Jundiaí, Sorocaba. Então, hoje nós temos que pensar numa política macro de estado de saneamento, pensando também no crescimento do interior do estado de São Paulo. A questão de Campinas é crucial, o problema de água em algumas cidades, já há rodízio em cidades grandes, em Itu, por exemplo, já tem problemas de falta d'água, tudo isso traz muito prejuízo para a região. Inclusive, eu penso na questão econômica, ou seja, empresas diminuindo ou baixando o consumo de água e sendo obrigada a diminuir a sua produção. Revendo até a instalação na região metropolitana de Campinas, já temos denúncias de evasão de empresas em função da baixa quantidade de água disponível nas cidades. Sim. Eu vejo na sua página pessoal, inclusive, entre outros assuntos, são muitos assuntos aqui abordados, mas hoje o tema é saneamento. A senhora tem ouvido preocupação dos gestores locais, prefeitos, vereadores, nas plenárias, no tocante à água, inclusive o uso do aquífero Guarani, água de excelente qualidade, que está aí à disposição de São Paulo, mas tem um problema sério, que é a recarga e a contaminação.
áreas contaminadas, poços de gasolina infiltrando aí óleos no solo, risco de contaminação dessa água, que é um patrimônio nosso, dos paulistas e dos brasileiros? Passando bem aqui por nós, onde tem a maior população do Brasil. Pois né? é. São Paulo tem 2% de toda a água doce que nós temos hoje no Brasil. É muito pouco em relação à nossa população. Daí, Jorge, a necessidade de se entender o que é de fato uma política de saneamento. Eu tenho ouvido muito, né, uma movimentação de um desamor em relação à política. Desamor? Desamor. E eu não acredito que seja possível se executar qualquer coisa na vida se você, de fato, não tiver uma dedicação completa em relação àquilo que você se propõe a fazer. A juventude se afugenta, né, em função de uma série de relatos e, infelizmente, grandes veículos de comunicação que poderiam formar pessoas, estão num movimento de afastar e alijar cada vez mais as pessoas da política. E eu acredito que essa questão da água, ela demanda decisões políticas, que a população precisa de participar, precisa de conhecer. No evento que nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa, um grande comunicador e ambientalista, José Pedro, ele disse o seguinte: nós precisamos de uma comunicação que possibilite o entendimento do que seja a água, do que seja esse recurso finito, e nós precisamos divulgar o que é o sistema Cantareira e quais são os recursos hídricos que nós temos disponíveis aqui. Né? Água finita no planeta Água. Água finita. Água finita no planeta Água. Água disponibilizada, água tratada, clorada, fluoretada e assim, quando se abre a torneira, ela está lá. Olha, uma coisa, voltando ao sistema Cantareira e a tal da reserva técnica, volume morto, os 400 milhões de água, é uma água que vai precisar de um tratamento especial. E nós não sabemos o que pode ser encontrado nesse volume de água. É uma água que não é uma água com a qualidade que São Paulo hoje recebe. Então, nós precisamos de falar em racionamento. E já está tendo racionamento, viu? Sim. Esse negócio de dizer... Em Campinas já está tendo racionamento. Né? Nós temos alguns bairros mais altos. Se eu baixo a pressão dos canos da rede que leva até os bairros mais afastados, logicamente essa água não vai chegar com tanta pressão na casa das pessoas. E se nós não em alguns momentos ela vai faltar mesmo. E se nós não tivéssemos o Atibainha, né, hoje, incrementando, nós estamos no incremento em relação ao abastecimento na região de Campinas, nós estaríamos já num colapso. Já num colapso. Só para você ter uma ideia em termos de números, né, o sistema Cantareira hoje está operando com menos de 12%, 11,85% da sua capacidade. Neste período, no ano passado, a capacidade era de 64%. Já estava reservando para outro momento mais então, à frente. Se não fosse o Atibainha, hoje nós já estaríamos passando por problemas gravíssimos. Mas a nossa grande preocupação, eu torno a insistir, não há como fugir do racionamento. Agora, deputada, quando, por exemplo, a notícia de que a Sabesp deixou de investir 815 milhões em obras e foi punida por isso. Ela deixou de investir entre 2007 e 2011 em 223 cidades. A Arcesp autorizou um aumento, um reajuste das tarifas em 5,44%. Esse reajuste podia ser 0,3%, mas se ela tivesse feito feito a lição de casa, ou seja, investido nesses municípios 815 milhões, ela foi punida. Um reajuste que talvez só venha para o final do ano, é isso? Depois das eleições. Depois das eleições. E eu penso que a Arcesp aí precisa de fazer com que nós percamos menos água potável aqui em São Paulo. O volume de água que nós perdemos aqui poderia abastecer uma cidade de 200 mil habitantes. Bom, 30% da rede... Essa é uma questão... Da água desperdiçada sai pela rede antiga, e tubulações com mais de 30 anos e que são substituídas quando há rompimento, a quebra de algum cano, e aí eles vão lá, trocam só aquele segmento e continua tocando. E nós não podemos nos esquecer que é uma empresa de economia mista que gera lucro, sim, mas o governo tem o maior capital. É uma empresa pública. Sim. Se é uma empresa pública, a decisão é política também. Né? E como contemplar os dois polos? Ou seja, a empresa é pública, fornece um serviço essencial e, do outro lado, presta contas e precisa pagar dividendos para os seus acionistas. Tanto é que as ações da Sabesp, recentemente, subiram na Bolsa de Valores de Nova York, 1,8%, por conta desse aumento que só vai chegar no final do ano. Eu fico imaginando se uma empresa que gera lucro como a Sabesp... Mais de 1 bilhão para distribuir. E que tem a responsabilidade que a Sabesp tem, se ela deveria estar com pouco menos de 52% nas mãos do governo do Estado. Né?
Eu penso que uma empresa como essa deveria ser uma empresa absolutamente pública. 100% Estado de São Paulo. Pública, 100% Estado de São Paulo, porque é um fator de vetor Sim. ou de incentivo ao crescimento estratégico. Então, eu acredito que nós precisamos, aquilo que gera lucro precisa de ficar na mão do Estado, para que nós não passemos, né, pelo que nós estamos passando hoje em termos de água, né, que foi o fator de crescimento da cidade de São Paulo e mais tarde da região metropolitana de São Paulo. Sim. E hoje é um grande problema em relação à região metropolitana de Campinas e um problema em menor escala, mas ainda um grande problema aqui para a região metropolitana de São Paulo. A política de bonificação de quem faz economia compulsoriamente. Eu deixo de gastar 20%, ganho 30% na conta. E o contrário também. Eu aumento o meu consumo em 20% e sou punido, tenho que pagar 30% a mais na conta. Como é que a senhora vê esta política de bônus, de prêmio e de punição, vamos dizer assim? Eu penso que foi uma decisão estratégica que o governo tomou, para não falar novamente em racionamento, Sim. mas ainda bastante ineficiente para o resultado que nós precisamos em termos do sistema Cantareira. E eu acredito que é uma política que deva perdurar. Sim. É importante que nós tenhamos em mente que a água é um recurso finito, a água é cara, a água é muito cara. E que aqueles que economizam, e nós apresentamos um projeto, fizemos um estudo aqui na Assembleia Legislativa em relação a isso, paga mais quem gasta menos. Sim, acaba pagando mais. Acaba pagando mais. E os grandes volumes em relação às empresas, Sim, as empresas são menores tarifados. Nós fizemos um estudo em relação a isso. Então, a política de quem gasta menos, algo que é imprescindível, né? A manutenção da vida, deve pagar menos. Sim. Deve pagar menos, deve ser o oposto, né? Então, nesse momento, economizar é algo que tem que ser valorizado, sim. Agora, eu vou insistir, Jorge, o tempo todo eu vou bater. Nós precisamos de falar em racionamento e eu acredito que mesmo em ano de eleição, a população é inteligente para entender o que está acontecendo e o governo precisa... Eu acho muito bonito quando as pessoas assumem assim, eu cometi um erro. Um erro, assume. Eu cometi um erro. Né? Agora, deputado, foi um erro racionamento estratégico, não um é erro ruim político. para todos. Eu lembro aqui que quando havia racionamento, as pessoas faziam reservas dentro de casa, enchiam baldes, máquinas de lavar, tanques, e acabavam depois desperdiçando essa água que era jogada fora. Ela sujava, ficava ali. Ou seja, o racionamento não é ruim para todo mundo. Se nós não tivermos racionamento e utilizarmos o volume morto, sim, no ano de 2015... Aí a água vai faltar de vez. Vai faltar água. E o sistema Cantareira aqui possibilitou o crescimento da Grande São Paulo e possibilitou o crescimento também da região metropolitana de Campinas. Vai passar por 10 anos de sofrimento para que volte a funcionar plenamente. Aí já é efeito das mudanças climáticas, os chamados não, rios voadores que vêm da Amazônia para cá, aquelas chuvas. Não, isso não. Isso foi falta de uma decisão política lá atrás. São Paulo está crescendo, nós conseguimos manter a água até 2003, né, com tranquilidade, mas daqui para cá nós já estamos tendo sinais da crise e nós precisamos de fazer investimento. Sim. Faltou uma decisão política do governo, de fato, de fazer investimento. Eu vou traçando um paralelo em relação a isso, é importante falar em relação à energia elétrica. Sim. Uma das coisas que Ana, você vai tratar dessa questão da água, porque você é uma deputada do PT e nós estamos com um problema de água aqui em São Paulo e o problema da água também está afetando o governo federal. Sim. Né? Então afeta a PSDB e afeta a PT. A água não escolheu partido. Só que se nós vemos, eu fiz questão de fazer o levantamento, quando houve o apagão da energia elétrica na época 2001. Na época do governo Fernando Henrique, houve investimento em relação ao sistema de energia e tanto o governo do presidente Lula como o governo da presidenta Dilma continuaram investindo. E houve um aumento de consumo muito alto. A economia cresceu, o consumo muito alto de energia em termos também. de energia elétrica. E eu não estou vendo apagão de energia elétrica ainda. Se fala em apagão e começa a se criar o apagão na cabeça de todo mundo. Sim. Né? Mas existe um fato dado. Né? Aqui em São Paulo faz 40 anos que não se investe em uma gota de água. E nós precisamos de investir. Assunto para um outro programa como esse, deputada. Muito obrigado por sua entrevista. Mas vamos continuar insistindo, Jorge. Nós precisamos de falar em racionamento e a população é inteligente para entender porque ninguém quer ficar sem água. E não pode esconder água embaixo da cama. Nós temos que tratar a água com o maior respeito, né? Em função da humanidade que precisa dela, como nós precisamos de oxigênio no dia a dia. Muito obrigado por sua entrevista, deputada. Essa é a deputada Ana Perugini, do PT. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.